Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 14. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder conhecer o testemunho do apóstolo Paulo, ó Deus, que muito tem a nos ensinar, ó Deus. Um homem que buscou a presença do Senhor, conhecer o Senhor, servir ao Senhor, ó Deus. Que possamos aprender com ele, ó Deus, a respeito deste contentamento tão necessário para as nossas vidas, em todas as circunstâncias, ó Deus. Que o Senhor Deus nos ajude. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Existe uma letra de Tom Jobim, aliás, a música é de Tom Jobim e a letra é de Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Que definição triste de felicidade, né? Felicidade é algo tão rápido, passageiro. E como ele diz, tristeza não tem fim. A vida é uma eterna tristeza. A felicidade, quando ela aparece, ela passa por algum tempo. É uma definição triste de felicidade, mas mais triste ainda é ver que muitos concordam com ele, né? Não sei quantos até, vamos cantar essa música aí, né? Vamos cantar esse corinho aí, é bom. Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Vamos cantar. Não. O cristão não pode cantar, porque essa não é uma realidade para nós. Quem vive assim, sempre triste, descontente, desesperado, está com problemas. Eu já, de certa forma, respondi a pergunta que eu vou fazer. Mas a pergunta é: será mesmo que a vida é cheia de tristeza e quando vem a alegria dura poucos minutos? Não, né? Não é assim. Graças a Deus, a nossa vida, ela tem muitas coisas, muitos momentos felizes, muitas coisas boas acontecem conosco. Eu posso dizer que a maior parte do nosso tempo é repleto de alegria, porque até mesmo na hora da dificuldade, Deus diz que nós devemos nos alegrar na tristeza, nas dificuldades. Então, por poucos momentos nós passamos por uma tristeza, mas logo vem o consolo do Senhor. Por mais que seja tristeza, nós devemos pedir a Deus, né, que Ele traga logo o consolo para as nossas vidas. O que será que acontece então? Acontece que quando nós passamos pela dor, nós entramos no estado de tensão, de atenção, e parece que esses minutos de dor são eternos. É muito difícil passar por problemas. Nós não estamos preparados para os problemas. Nós não estamos preparados para as decepções. A nossa ideia é que nós caminhamos para a vitória. Nós estamos preparados para que melhore. E de repente as dificuldades vêm. Eu costumo pensar que isso às vezes é um problema gerado por expectativa errada. Uma coisa chamada diferença entre expectativa e realidade.
Às vezes nós fazemos certas expectativas de situações, de momentos, e a realidade se torna tão diferente do que nós pensamos, e nós podemos ver essa imagem aí. Eu achei um exemplo interessante, né? Olha a expectativa do sujeito. Não posso afirmar que é mulher pelo cabelo, porque tem homens que têm um cabelinho daquele ali, então, mas do sujeito ou da sujeita, olha a expectativa: uma leve subida e chegar até um lugar. Mas como foi a realidade? Pedrinhas, escadas, teve que até andar de barco, e sobe e desce, tem até nuvens, chuva no meio do caminho. Então nós não sabemos o que será, o que vai passar, mas nós sabemos que nem sempre a realidade corresponde à expectativa que nós temos, e com certeza nos falta pensar na vida assim. Nós devemos viver cada dia buscando alcançar nosso objetivo, mas reconhecendo que no meio do caminho algumas dificuldades sempre vão surgir. Alegria e tristeza, na verdade, se alternam, e cada um tem o seu próprio momento. Isso é uma grande realidade que a Bíblia nos traz. Eclesiastes 3:4 diz: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. As situações vão se alternar. É algo que eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem aquela ideia ou a própria expectativa de que a vida só está melhorando e cada vez nós vamos ter menos problemas, cada vez nós vamos ser mais espertos e cada vez nós vamos ser mais fortes. E aí de repente você se vê em um empecilho que aparentemente seria fácil de resolver, mas foi algo que aconteceu. Não era esperado, mas aconteceu. Porque nós não temos essa ideia de uma vida simplesmente que cresce, né, que vai para cima, mas temos uma vida que encontra dificuldades. E essas duas palavras, alegria e tristeza. Existe o tempo de rir e o tempo de chorar. Qual é a grande questão? É nós aprendermos a viver contente em toda e qualquer circunstância. Por isso nós lemos o texto de Filipenses 4. Eu achei interessante esse texto de Filipenses 4, porque aqui ele praticamente está agradecendo aos filipenses pela oferta, pela ajuda. Obrigado porque vocês renovaram mais uma vez a meu favor, o vosso cuidado. Mas nesse momento que ele poderia simplesmente agradecer e dizer: fizeste muito bem associando-vos na minha tribulação, ele utiliza esse momento de gratidão para dar mais uma lição para aquelas pessoas, um grande ensino para nós. Ficou até escondido essa parte da gratidão dele, no sentido de que o que a gente mais fica impressionado é com a vida de Paulo. Talvez esse texto poderia ser para nos impressionar com a bondade dos filipenses, mas o que mais nos impressiona é com a paciência, com a vida de Paulo. Porque ele diz: tanto sei ser humilhado, estar humilhado, como também ser honrado. Ele diz que tem experiência em todas as circunstâncias, tanto de fartura como de fome. E ele passou por todas essas circunstâncias, mas não só passou bem por elas, porque ele viveu contente em todas essas oportunidades. Aprendi a viver contente. Passar, todos nós vamos passar por alegrias e por tristezas, mas nós precisamos aprender com Paulo como passar bem por essas duas situações, como passar bem diante dessas duas situações. Ou seja, tanto ser humilhado como ser
honrado. Eu preciso aprender a viver nessas duas situações. Foi isso que Paulo disse. Eu aprendi a viver contente. Ele demonstra que a sua alegria, que a sua fidelidade, que a sua felicidade, que o seu contentamento não estava atrelada à situação da vida dele, porque ele vivia o contente na alegria e contente na tristeza. Tiago 1, versículo 2 a 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Paulo aprendeu a viver contente em todas as situações. E alguém pode perguntar: como viver contente na tristeza? Ou por que ficar feliz na tristeza? Eu creio que esse texto de Tiago explica um pouco isso. Porque ele diz que tinha como motivo de alegria passar por provações. Por quê? Porque a provação, uma vez confirmada, produz fé. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Por que Tiago diz que as provações são motivo de alegria? Porque as dificuldades são para o fortalecimento da fé na vida. Então eu não estou alegre porque eu estou sofrendo. Eu estou alegre porque, às vezes, se não houver pressão, dificuldade, nós nos tornamos pessoas acomodadas, mimados, até mesmo desanimados. Se não chovesse, nenhuma casa teria telhado, né? Nós somos pessoas que precisam das dificuldades, para que essas dificuldades se transformem em ação na nossa vida. Precisamos dessas dificuldades. Dificuldade tem poder de nos fortalecer. Quando eu sou fraco, eu sou forte, diz Paulo. Hebreus 12:11 diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então não é que alegria, não. No primeiro momento não parece. Entretanto, produz fruto pacífico, ou seja, o fruto que é o que nos dá alegria. Depois dessa decepção, o fruto de depois que passamos pelas dificuldades, é que nos trazem essa alegria. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Sei estar humilhado. Eu sei que a humilhação é um remédio amargo, mas que me ajuda a crescer, me ajuda a curar. Sei que não devo partir para a murmuração, mas colocar as minhas dificuldades diante de Deus, através da oração com ações de graças. É o que diz Filipenses 4:6, né? Paulo disse então: de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tenho experiência. Será que há diferença entre experimentar e ser experiente? Acredito que sim. Nós experimentamos as alegrias e as provações, mas nem sempre temos uma experiência boa. Não aprendemos a respeito daquela experiência. Muitos passam por dificuldades e aquilo não serve para nada, não aprende nada. Ignoram as lições. Principalmente quem passa por dificuldade porque fez coisa errada, né? Às vezes a pessoa passa por dificuldade porque pegou um carro e bateu o carro numa parede lá, e de repente é só o tempo de consertar o carro e consertar a perna quebrada. Vai pegar o carro de novo e quebrar 2 paredes. Não aprende. Outros não aprendem a viver com a felicidade também, com a alegria. Desprezam a felicidade
ou buscam uma felicidade errada, uma felicidade do pecado, também não sabem ser felizes. Sei estar alegre, sei passar por dificuldade, por necessidade. É isso que nós estamos tentando desenrolar aqui. Aprender a viver feliz, aprender a viver nos momentos de dificuldade. Para isso, um texto de Eclesiastes 7,14 nos ensina bastante. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez tanto este como aquele para o homem, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Sei ser honrado. Sei ser honrado. Como eu disse há pouco, alguns não sabem alegria, não sabem viver de alegria. Alguém pode falar, mas é fácil, momento de alegria é fácil. Alguns não sabem. Só às vezes a gente ouvir essa frase, sei ser honrado, né? Eu creio que o que vem primeiro na nossa mente. Tem pessoas que quando são honradas se tornam orgulhosas, não sabem ser honradas, se enchem de si mesmo. Tem pessoas que quando são honradas querem humilhar os outros, não sabem ser honradas. Sei ser honrado. Será, irmãos? Infelizmente, muitos transformam a alegria em folia. Por quê? Porque quando são fortes é que são fracos. Quando são fortes, quando aparentemente não estão doentes, quando parece que tem um dinheirinho a mais na conta, quando parece que ninguém está perseguindo, no lugar de dar graças a Deus e viver bem, feliz, parte para o pecado. Abusa da alegria, se lambuza, né? Não consegue viver uma vida de moderação. Basta você perceber como a alegria é confundida com folia. A pessoa, ela não sabe se alegrar, ela tem que se exceder. Ela não sabe dirigir um carro, ela tem que dirigir em alta velocidade. Ela não sabe beber um copo de bebida, ela tem que beber o barril inteiro, né, de chopp. Ela não sabe festejar, ela tem que partir para a prostituição. E achando que tudo isso é alegria, mas na verdade, essa alegria não é saudável. Essa alegria é que estraga a alegria. Essa alegria é a maior fonte de tristeza da vida de muitos. Então não sabem ser felizes, não sabem ser alegres. Olha o que disse o texto de Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade goza do bem. Ou seja, quando as coisas estiverem bem, correrem bem, fique contente, fique feliz, viva bem. A ideia aqui é de aproveitar os momentos felizes. Se há essa alternação de alegria e tristeza na nossa vida, tem pessoas que vivem de ansiedade. O que é ansiedade? É a antecipação da preocupação, né? A tal preocupação. É a antecipação dos problemas. Um amigo disse que isso é excesso de futuro. E diz que depressão é excesso de passado. Então, ansiedade é excesso de futuro. Você começa a pensar nos problemas que um dia chegarão. Você começa a ficar ansioso. Ah, meu Deus, e amanhã? E depois de amanhã? Como eu vou conseguir um novo emprego? Eu só tenho mais pouco tempo nesse emprego. E se eu perder esse emprego, como que eu vou conseguir outro? Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado, né? A pessoa fica... O que eu fiz? O que aconteceu na minha vida? E pensando no passado e começa a se lamentar. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter andado por esses caminhos. E começa a se tornar depressivo. E começa a lembrar dos problemas dos outros, dos problemas dos filhos, dos problemas do passado. Terrível.
Mas vamos aqui. No dia da prosperidade, goza o bem. Ou seja, viva e aproveite a alegria, os momentos. É tão difícil viver no presente. Tão difícil a gente se manter firme no presente. Talvez alguns dos irmãos já estão no futuro do que vão fazer à noite, quando acabar a reunião, né? Se o pastor parar de falar alguma hora, né? É difícil viver no presente. Nós começamos a pensar, desviamos o nosso pensamento para outros tempos, outros lugares. Viva o momento presente. E tem gente que estraga até a felicidade maior que ela tem. Estraga a festa, estraga passeio, estraga viagem, estraga visita na sorveteria, estraga almoço, estraga tudo. Você já viu gente irritada na pizzaria? Gente, você está numa pizzaria, senta lá e fica quieto, espera uma hora para comer, fica desesperado. Ah, serviram aquela mesa primeiro, não serviram a minha. Ah, meu Deus do céu, essa pizza está cortada em quadrado, eu queria cortar-se em triângulo. Faz na sua casa uma pizza e corta em bolinha e come, feliz. Aí você foi lá, coma tranquilo, do jeito que vier. Não estraga a sua felicidade. Viver, né? Os momentos. Observar os lugares onde você está. Sentir os momentos. Caminhar observando as coisas que estão ao seu redor. E dar graças a Deus, porque a única coisa que a gente tem é aquele momento. Alguém disse que a gente não tem nem o dia de hoje. A gente às vezes fala isso, né? A única coisa que eu tenho é hoje. Você não tem hoje. Você tem o momento agora, desse segundo agora para frente, é mais um segundo. Deus vai dando assim, ó, um segundo mais. E você aproveite e viva esse segundo. Mateus 6,24, bem conhecido, diz: basta ao dia o seu próprio mal. Não vamos sofrer por antecipação. A tristeza já ocupa o seu espaço. Não deixe que ela acomode a sua vida tomando o espaço da alegria, o tempo do hoje. Viva e desfrute das alegrias que o Senhor Deus te dá. Hoje cedo nós falamos na escola dominical, na lição, como Deus é bom. Uma das partes da lição fala que Jesus compartilha do Pai para conosco. Nós podemos ter esse acesso, né? Nós não somos um escravo, um servo, nós somos amigos de Deus. E como amigo nós temos acesso à sua palavra, aos ensinos do Pai. Salmo 1, versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje nós cantamos um hino que falava também sobre essa alegria no Senhor. O quanto nós podemos desfrutar de alegria com o nosso tempo e não fazemos isso. Deixamos, né, tantas oportunidades. Quantos não vieram à igreja hoje, deixaram de desfrutar da alegria de estar aqui? Quantas vezes nós passamos uma semana inteira deixando de desfrutar da alegria de cantar louvores ao Senhor, de orar, de ler a Bíblia? Aproveite o tempo. Sei ser honrado. Aprenda a ser honrado. Paulo disse: sei também ser humilhado. Alguns transformam tristeza em murmuração, em lamento. Cuidado muito com isso, com as suas tristezas. Nós só acabamos de dizer pouco que a tristeza pode se tornar motivo de alegria quando nós sabemos que nós estamos sendo provados, sendo cuidados por Deus, muitas vezes disciplinados por Deus, e as dificuldades vão nos fortalecer, vão fortalecer nossa fé. Então não transforme a sua tristeza, a sua dificuldade, o seu problema em lamento. Não seja tão sensível à dor. Tem alguém aqui que tem medo de tomar injeção, tirar sangue? Fala sério, né? Uma injeção demora quantos segundos? 1, 2, 3, 4, sai. Vai ser um remédio para a sua vida. Vai te ajudar.
Quantas vezes nós fazemos essa tempestade no copo d'água? Somos sensíveis à dor, escandalosos, um não me toque. Eu disse o exemplo da pizzaria. Ou seja, aumentamos a tristeza. A tristeza existe, mas não basta ter a tristeza. Eu tenho o mau costume de ampliá-la. Fazer drama das minhas dificuldades, das minhas dores. Eclesiastes 7,14, que nós estamos lendo, diz: no dia da adversidade, uma das coisas que a gente tem que pensar é o que diz esse versículo. No dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, ou seja, como o dia da alegria, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, quando as dificuldades chegarem, lembre-se que Deus é quem ordena todas as coisas. Deus ordena tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Até essa questão, de termos a adversidade, termos a felicidade, é uma forma de total dependência de Deus. Deus não entrega, agora você se converteu, agora eu vou abandonar você que você já está pronto, Não, Deus está ali, cuidando e caminhando, e nós não sabemos o dia de amanhã. Como diz, Não fale, amanhã faremos isso e tal. Mas pelo contrário, diga, seja a vontade de Deus, se assim o Senhor quiser. Então, aprender com a adversidade, saber ser humilhado, podemos realmente lembrar que Deus está no comando de todas as coisas, no controle de todas as coisas. E Ele mesmo diz que nós teremos as tribulações. E Ele mesmo diz que estará conosco nas tribulações. Uma das igrejas do Apocalipse, nós vemos lá Deus falando, seja fiel até a morte. Eu estarei convosco, tereis tribulações. E se nós fôssemos pensar, tanto ser honrado ou ser humilhado, se nós formos pensar, qual desses dois momentos, ou vamos chamar assim, dessas estações da nossa vida, qual dessas duas são melhores para nós? Eu creio que o melhor para nós é a dificuldade. Não que a gente queira, mas melhor para nós são as dificuldades. Então nós precisamos aprender a passar pelas dificuldades. Eu digo isso porque o próprio livro da Bíblia, Eclesiastes 7,3 diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é a mágoa do que o riso, porque faz-se melhor o quê? O coração. Quem não sabe viver contente, como nós acabamos de dizer, ele muitas vezes, na hora da alegria, perde o seu coração. Seu coração se afasta de Deus. Mas às vezes, quando passa a dificuldade, aí é o momento que Deus usa para trazer de volta, para que esse coração seja purificado, transformado. Como Paulo termina esse texto? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Passar por alegrias, passar por tristezas, ser feliz na alegria, ser feliz na tristeza, suportar todos os momentos, todas as situações que nós vivemos. Não desanimemos. Não devemos desanimar. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz isso. Para não desanimar, Paulo diz: não atentando para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Qual é a forma de não desanimar? É não fixar os nossos pensamentos, os nossos olhos nas coisas
que se vê nos problemas, sempre remoendo, relembrando os problemas, mas olhar para o que se não vê, ou seja, a salvação, a vida eterna, a paz de Deus, a presença de Deus ao nosso lado, a ajuda de Deus. Porque certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Devemos estar certos disso. Portanto, irmãos, possamos aprender a viver contente em todas as situações, buscando não a alegria passageira, mas essa alegria eterna. Por isso que é atentando para as coisas que não se não veem, sabendo que as dificuldades passam. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sabendo que o Senhor Deus transforma o nosso coração. Portanto, irmãos, contrário ao que aquela música disse, tristeza não tem fim, felicidade sim, nós podemos afirmar que a tristeza tem os seus dias contados e a felicidade não terá fim. Não é bom isso? A tristeza tem os seus dias contados. Vai chegar um dia em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e nós teremos perpétua alegria. Olha essa palavra, alegria perpétua, alegria para sempre. É o Salmo 16:11. Alegria em plenitude, delícias perpetuamente. Portanto, a tristeza sim tem os seus dias contados e a felicidade será eterna. Peça a Deus que Ele te ensine a viver contente em todas as situações. O próprio Deus nos dê experiência e que diante das experiências possamos nos tornar experientes, que possamos aprender com as dificuldades, viver bem diante das dificuldades e até glorificar a Deus diante das dificuldades e até ter alegria diante das dificuldades, que possamos viver bem na alegria, na bonança, não desanimando, firmados em Cristo, sabendo que Ele que produz essa alegria e que buscar a Deus é que vai nos dar mais e mais momentos de alegria. Quer ser feliz? Busque a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos alegria.